minha gente, a nossa aula hoje de filosofia, eu vou lembrar para vocês alguns momentos, né, dentro do nosso estudo, quando nós falamos dos filósofos, né, dos pensadores, certo? E houve um momento na nossa aula de filosofia que nós falamos sobre natureza e elementos, os elementos da natureza, o que a natureza nos oferece. E teve determinados momentos, né, em que houve citações de determinados filósofos, que cada um começou a pensar, né, porque a meta era pensar e fazer algumas descobertas. E foi citado em determinado momento dos nossos estudos, Tales, que é esse aqui, ó, Tales de Mileto. No livro de vocês só tem citado assim, Tales, mas fiquem cientes que o nome dele é Tales de Mileto. Outro momento foi mencionado Descartes, certo? E outros filósofos, certo? Mas hoje eu vou ficar com vocês com Tales de Mileto. Por quê? O que ele pregava na época dele está dentro do nosso estudo, porque nós estudamos em ciências a água e o meio ambiente, nós vimos isso, que a água é vida, sem água nós não conseguimos viver. Então, dentro da proposta dele, a filosofia dele, teve um momento em que foi mostrado que ele, observando a natureza, certo? Estudamos também em ciências a natureza, ele observou a natureza e ele fez uma descoberta altamente importante. Este homem aqui que está na presença de vocês aqui, olha só, ele observando a natureza, ele percebeu que, olha só, tem no livrinho de vocês, onde existe água, existe vida, e onde não existe água, não existe vida. Por que a senhora escolheu isso? Nós estamos estudamos, aliás, sobre a água, a importância da água na nossa vida, a natureza, certo? E ele disse isso, diante das observações que ele fez. Olha, isso não foi de uma hora para outra, não, certo, gente? Ele saiu observando o meio ambiente e ele chegou a essa conclusão, que onde existe água, existe vida, e onde não existe água, não existe vida, certo? Então, o que é que eu vou querer de vocês? Que vocês façam uma pesquisa da biografia de Tales de Mileto. O nome dele, ó, Tales de Mileto, certo? É o nome do filósofo hoje que eu escolhi para vocês. Ele tem um papel importante na filosofia, na matemática, na astronomia. E nós vamos ver que muitas coisas que nós trabalhamos em matemática tem alguma coisa a ver com este filósofo aqui, certo? Tales de Mileto. Vocês vão fazer essa biografia, vocês vão descobrir o ano que ele nasceu, se foi antes ou depois de Cristo, onde ele nasceu, a filosofia dele e tudo, no momento que eu dei uma lidazinha sobre a vida dele, ele pregava o seguinte, que tudo na natureza tinha água, tem que ter água, só existe vida se tiver água. Em determinados momentos ele fala até na questão da umidade do ar, que nós sabemos que tem as gotículas de água. Então, eu escolhi ele justamente para a gente fechar esse conteúdo. Ciências, água, vida, bioma, aquíferos, tudo isso nós estudamos. E ele, ó, vocês vão gostar de fazer a biografia da vida dele. Não precisa ser muito, mas também não pouco. Se detenham nas partes importantes, que vai nos ajudar, certo? Nesse conhecimento, porque a partir do momento que você tem um conhecimento da vida do filósofo que você trabalhou, você vai conhecer. Se alguém falar em Sócrates, se alguém falar em Platão, certo? Depois nós vamos fazer uma sequência de biografias. Por quê? Vamos aprendendo, isso é muito bom para vocês, essas pesquisas, porque no decorrer do crescimento escolar de vocês, no passar dos anos, vocês também vão ter filosofia. E vai chegar um determinado momento que o estudo vai ser aprofundado, sexto ano. Então, quando alguém falar em Tales de Mileto, Platão, Sócrates, certo?
Aí você já sabe que eu fiz uma biografia, eu tenho um certo conhecimento sobre esse filósofo. Mas por que preciso saber? Não precisa ter conhecimento, porque a gente fala no nome, mas a gente precisa saber o que ele fez, o que ele pregou, qual era a filosofia dele, a filosofia de vida, e tudo isso na biografia dele tem. É altamente interessante, certo? Vocês vão gostar, está dentro do contexto. Nós vimos também outros filósofos, né? Que um descobriu que, ele observando a Terra, ele descobriu que a Terra estava suspensa, né, no universo, nem um pouco, por isso ela caía, certo? Teve outro também que viu que o ar estava presente em todo o universo, mas não podia ver, nem podia tocar, só sentir, está dentro do nosso estudo. E teve um outro também que foi, que ele descobriu que na vida, no ambiente, tudo se transforma, certo? E ele disse que onde existe água, existe vida. E onde não existe água, não existe vida. Lembrando que água é vital, certo? Então, faça uma pesquisa bem feita no caderno, que também vai valer uma notinha, certo? Ok, muito obrigada e até a próxima aula. Não esqueçam, Tales de Mileto, Foste o livro. Vocês vão gostar. Excelente sobre a vida dele. Até a próxima aula.